A Janja liberou o passaporte para parente da Anitta. A influenciadora Hariane Almeida afirmou que a primeira-dama, Janja, né, atuou para viabilizar a emissão de um novo passaporte para o namorado, o empresário Renan Machado, que é o irmão da cantora Anitta. O caso envolve furtos de documento durante a passagem pelo aeroporto de Paris, na França, e ele ficou detido na área de imigração do país depois de perder o passaporte. Segundo ela, a intervenção de Janja teria permitido a liberação de um novo documento no mesmo dia. E a gente aqui, né, demorando sei lá quanto tempo para conseguir, meses para conseguir realmente a possibilidade de um passaporte. É absurdo, né, esse abuso do poder e essa intervenção em esferas que não a compete, né, Darcio? Qual que é a sua visão sobre isso também? Porque eu trago isso como um esbanjando poder mesmo. Isso pode ser encarado como várias coisas, inclusive a advocacia administrativa, entre outros. Agora, é a Polícia Federal, né? Quem emite passaporte? Vocês têm noção da gravidade disso? Era o marido da funkeira lá, sei lá, namorado, nem sabia, enfim. A Anitta é a funkeira, né? Não é aquela não é a cantora, a funkeira, a Anitta? Isso mesmo. Então, Isso, exatamente. Então, a pergunta é, e se fosse para um agente do Hamas? E se fosse para um agente do Hezbollah? Então, esse nível de fragilidade, isso é muito sério. Nós estamos falando de um passaporte. Por que o passaporte é feito pela Polícia Federal e não é feito pela Secretaria de Direitos Humanos ou de Turismo? Tá aí. Por que o passaporte não é feito pelo Marcelo Freixo, lá na Embratur? Porque tem algum nível de seriedade nesse documento, né? Então, se a Janja pode definir emissão de passaporte nesse país, sinceramente, acabou. Aí a pergunta é, o que o Senado da República e a Câmara Federal vai fazer diante dessa informação? Eu tenho certeza que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que, por sinal, é um excelente parlamentar, talvez um dos melhores parlamentares do campo conservador, eu tenho certeza que lá na CREDEM, que é a Comissão de Defesa e de Relações Exteriores, ele vai fazer esse questionamento. O senhor Andrei tem que sentar ali e explicar como é que funciona isso. Porque isso é de uma seriedade que as pessoas não alcançam. As pessoas ficam ali com a imagem da Anitta, né, de repente fazendo uma tatuagem imprópria, e não conseguem perceber a seriedade que traz essa notícia, essa informação. Eu só posso lamentar no pardieiro que eles transformaram esse país. E espero que o Congresso faça alguma coisa. Pois é, e agora, Diogo, qual que é a sua visão sobre isso também? Porque, de fato, preocupante, né? Se uma pessoa que não trabalha na Polícia Federal, que não tem embasamento, né, de profissional para fazer isso, até para analisar tudo isso, em um dia consegue ajudar um conhecido, sei lá se é conhecido ou não dá nem para saber, mas apenas é uma influência política mesmo. Até que ponto a gente pode chegar, né, diante desse cenário no Brasil? A gente tem dois aspectos importantes nisso, né? Primeiro, eu já vou acompanhar o Darcy. Eu não acho que o Senado vai fazer absolutamente nada por enquanto com relação a isso, lamentavelmente. Não vai. Tem coisa muito mais grave, eles não se moveram, não é agora. O que pode acontecer, isso aí tem acessório, né? Então, uma vez que haja a queda do atual sistema de poder, ou da atual fase do sistema de poder, pode ser que esse assunto sirva como um apoio lateral. Quando você tem um assunto principal para responsabilizar e os laterais fazem a composição. Então pode compor, talvez, lá na frente, se a gente se lembrar. Senão, não, infelizmente. Mas o Darcy está coberto de razão, é muito grave e, ao mesmo tempo, para a atual conjuntura é muito bom. Nossa, parece Emílio Leitão, veja como isso é bom. Pois é porque isso desenha a absoluta falta de confiança que os outros países devem ter em relação ao Brasil. Esse é o Brasil que usou o corpo diplomático oficial para proteger o Comando Vermelho e o PCC, impedir que eles fossem caracterizados como grupos narcoterroristas pelos Estados Unidos. É o governo do PT que usou todas as estratégias para retirar da pele da facção, antifacção,
um item que tornaria reconhecido pelo Congresso brasileiro PCC e Comando Vermelho grupos terroristas. Todo o trabalho foi esse. Fingiram que eram contra lá atrás, retiraram esses 2 itens, depois fingiram desconforto com o resto, mas no fundo eles estavam felizes. Tanto é que esse ano o PT trabalhou para aprovar uma de facção e rápido. Antes que alguém resolve colocar de volta esse troço de facção terrorista. Aí vão ter que conceder informações com base em acordos internacionais que nós somos signatários, vão ter que compartilhar a investigação, inclusive presencialmente com os Estados Unidos. Então, para não correr esse risco, é melhor a gente matar logo esse assunto. Esse é o ponto. Então, o primeiro ponto é que é um governo que já é visto internacionalmente, inclusive na região, pelos países do Sul das Américas, como um governo guarda-chuva do crime internacional, não só nacional, projeta crime dos outros países, e nesse contexto, a primeira-dama, que não é cargo, mas, enfim, é a esposa do presidente, mesmo sem ter cargo, usou de uma influência que ela não deveria ter para liberar o passaporte de alguém, e alguém que estava preso, né? Preso em Paris. Então, a observação do Darcio é excelente, eu quero conectar com esse ponto. É mais um fator para demonstrar o risco que o Brasil é para o hemisfério ocidental, como chamam os Estados Unidos da América, o que explica em grande medida a Operação Lança do Sul. O outro ponto é que isso deriva da inconsequência. Quer dizer, até aqui a Janja já fez ou assumiu posições que ela não poderia. A Janja já representou o Lula e o Brasil na Olimpíada na França. Ela não ocupa cargo. Ninguém concedeu a ela o direito de representar o país. Pela Constituição, o presidente, o vice, os diplomatas e mais ninguém. Ou os parlamentares, né, os deputados e senadores têm passaporte diplomático, nem podem exercer em situações específicas esse tipo de função. E os ministros, né, o ministro também pode ter a função delegada pelo presidente, mas ninguém. Ela não é ministra, não é deputada, não é senadora, primeira-dama não é cargo, mas ela foi. E não foi o único episódio, tem vários sobre os quais caberia investigação, inclusive voos da FAB, né? Não dá nem para dizer que foi como civil, porque foi com voo oficial. E agora, como é que fica? Foi em agenda oficial. Então não é a primeira vez, mas de novo, passamos pela transição, né? Então a gente tinha uma imprensa muito conivente e agora, com tantos escândalos, esses casos da Janja parecem menores, né? É como o sujeito que tomou 9 facadas parar para dar atenção numa farpa no dedo. É um problema, pode infeccionar, mas uma farpa é muito menos representativa do que uma faca do Rambo. Então a gente está cheio de faca do Rambo espetada na Constituição do país e essa farpinha vai passando batido. Mas eu não acredito mais que a abordagem tanto da imprensa como conforme a tensão for se elevando no meio político, a tolerância será a mesma que ela enfrentou até aqui para esse tipo de condução, não. Esse caso especificamente é muito pequeno, mas tem outros casos para nós, né? Embora seja representativo do ponto de vista internacional. Mas tem outros casos da Janja que devem voltar a fazer barulho mais para frente. Acho que depois que houver o enfraquecimento mais formal da gestão petista e do suporte abusivo do Supremo, aí é possível que esses casos apareçam até com uma cortina de fumaça para reacomodar os políticos de centro, que devem estar emboscados também nesse assunto todo. Aí pode ser. Agora, Diogo, só uma coisa que eu acho importante destacar, só uma coisa, Laís, que é importante a gente destacar. Repare que a Janja, ela interferiu numa área que é sensível, é uma área de segurança, agora é uma área em que ela está muito acostumada, né? Porque desde que esse governo começou, ela só viaja. Eu não tenho dúvida alguma que essa relação da Janja com a emissão de passaporte esteja tão próxima, porque ela já fez outras interferências. Podem anotar, pode abrir uma investigação. Ela fez outras interferências para poder montar suas comitivas no Janja Tour. Então, que fique aqui um registro, ou seja, se a Câmara dos Deputados resolver escrutinar esse assunto, convocar alguém do Ministério da Justiça para poder explicar esse tema, eu acredito que uma investigação ampla precisa ser feita, porque não é a primeira vez que ela interfere no trabalho da Polícia Federal. Podem anotar isso aí, porque se ela teve esse contato para poder ajudar a cunhada da cantora, pode ter certeza que isso aí virou prática comum dentro do governo. Hoje, para você obter um passaporte, liga para a Janja Tour. Eu não tenho dúvida que já está funcionando assim. Darcio, e pode Com acrescentar certeza, nessa tua fala,
20, ou desculpe, acrescenta nessa fala final que você colocou aí, que foi excelente, pode acrescentar aí a viagem antecipada dela, no caso da China, da Rússia e da França. Só para lembrar, ela não tem função diplomática, ela viajou primeiro em voo oficial e, no caso da China e da Rússia, com bagagem excessiva. Fique claro. Então, e aí? O que ela foi? Como? Em que condições? Veja o tamanho do comprometimento, né? Já que vão investigar, aproveita e põe no escopo da investigação essas viagenzinhas aí com o avião lotado ou vazio. Tem muita coisa, né, que se você for investigar em relação a Janja, ela vai se comprometendo cada vez mais, porque de fato, por isso que eu até trouxe aqui, né, esbanjando o poder, porque de fato ela usa, né, essa condição atual dela de primeira-dama para realmente fazer, né, todos os acordos que ela gostaria de fazer, que ela tem condições de fazer diante dessas situações.